Olá, pessoas queridas, como vocês estão? Outono, já estamos em pleno outono. E é esse momento onde as forças da natureza elas vão se retrair para o interior. E o convite ao ser humano recolher as suas ações e vir para esse processo aí de reflexão, certo? Que vai ter assim um auge, vamos colocar, já no período de inverno. Daí esse momento de preparação. O que nossos amigos quatro patas têm a ver com isso? Tudo, óbvio, certo? Porque eles estão juntos e misturados conosco na nossa casa, né, na nossa família, e também estão passando por esse processo. E existem alguns cuidados importantes para eles nesse período agora de outono, principalmente para os nossos amigos de quatro patas que são mais idosos, né, que já estão apresentando algum desgaste do organismo, alguma dor articular, e é sobre isso que eu vou falar aqui no meu canal. Me acompanhe por aqui. Nessa época do ano, as temperaturas costumam baixar, dependendo da região, do país onde você se encontra. Tem muito frio, tem pouco frio, mas tem um vento que venta. E a umidade do ar, porque eu estou aqui no centro-oeste, ela cai bastante. Então, todas essas mudanças são sentidas por todos nós. E com o nosso amigo de quatro patas não vai ser diferente, certo? E existem cuidados importantes, que é um pouco sobre isso que eu vou falar aqui. Então, vamos começar pelo começo. Que cuidados seriam esses? Primeiramente, quanto ao aquecimento. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre cuidados com animais idosos, então é bem isso. Esse calor, eles têm que ser mantidos aquecidos, certo? Ah, Leila, mas que mora aqui em casa sente muito calor. Mesmo que eu ponha a cobertinha, ele vai para o chão. Ok, mas continue oferecendo essa coberta, certo? Continue oferecendo essa coberta. Por exemplo, a maioria das casas hoje, nós temos cerâmicas de vários tipos, formas, modelos, nomes, que seja, mas o chão é frio, bem frio. Então, que tal colocar assim uma coberta bem quentinha, um cobertor, essas mantinhas, né, bem fininhas, que são bem quentes, para que eles possam deitar, para que eles possam ficar e se aquecer mesmo. Em alguns casos, dependendo de onde você mora, dependendo desse amigo de quatro patas que mora na sua casa, você pode colocar roupinha também. É uma ideia. Qual o objetivo? Manter esse calor, manter o aquecimento. Porque o calor, gente, salva vidas, certo? Não podemos deixar que eles se resfriem ou que fiquem com frio, certo? Então, primeira coisa é pensar nessa cama quentinha, nesse aquecimento, nesse momento de evitar frio, evitar correntes de ar. Sabe aquela coisa antiga, pelo menos a minha avó falava muito isso, né? O vento encanado, o vento, cuidado com o vento que venta. Sai do banheiro, né? Sai do banho, poxa, evita vento, evita friagem. É exatamente isso. E ela tinha toda a razão, diga-se de passagem. Primeiramente, esse aquecimento, esse acaloramento, ok? Segunda coisa importante, a questão da alimentação. Vocês já viram que a gente começa a comer um pouquinho mais nesse outono, dá mais vontade de comer algumas coisas? Com eles não é diferente. Mesmo que eles comam uma ração, podemos pensar numa ração sênior, né, pensando em animais idosos, tá? E também porque eles vão precisar de uma proteína com uma melhor qualidade agora, bem como gordura também de boa qualidade. Então podemos pensar, e se achar necessário, podemos fazer uma suplementação também alimentar. Podemos pensar em óleos, graxas essenciais, alguma coisa assim, tá? Os ômegas da vida são super bem-vindos. Ok. Então, primeiramente o aquecimento, segunda a alimentação. A terceira coisa, e não menos importante, passeio, né? Gente, passeio 6 da manhã, 6 da tarde, de preferência não. Que tal entre 10 e 15 horas? Ah, Leila, mas eu trabalho nesse horário. Eu sei, eu entendo perfeitamente. Então, que tal diminuir esse passeio? Ou então, tentar passear pelo menos com um solzinho já tendo saído. Ou diminuir o tempo de passeio. Então, dá só aquela passeadinha básica para evitar tanto esse vento, esse frio e também botar as roupinhas, tá? Ok? Outra coisa, cuidado com os pelos, a pele. Como assim? Porque o vento, né, e essa época de outono, dependendo de onde você esteja, tá? Do país, vou falar aqui do centro-oeste, existe um processo de
realmente de secura, a pele pode ficar mais seca. Então, seria interessante fazer uma escovação diária, porque vai estimulando, então, essa questão da camada oleosa da pele, bem como pode passar alguns hidratantes importantes. Em minha casa, eu passo óleo de calêndula, é um óleo que eu faço para a Chanel. A Chanel ela tem a pele muito seca, e a pele seca vai irritando, vai dando prurido, vai coçando, e aí vem todos aqueles processos de dermatopatias. Então, seria importante também pensar nessa pele, né? Como seria isso, certo? O que a gente pode fazer? Existem alguns cremes bem interessantes, cremes naturais, com produtos naturais. Então vamos lá, nós começamos aí pelo aquecimento, passamos pela alimentação, passamos então pelo passeio, agora passamos pela pele. E o que a medicina veterinária integrativa especificamente pode fazer? Muito, muito. Pensando na osteoartrite, que é uma das principais enfermidades osteoarticulares, que acomete principalmente cães, tá? Gatos também, mas principalmente cães, e na época do frio, gente, dói mais. Não sei vocês, eu não tenho, graças a Deus, mas eu conheço pessoas que têm alguma alteração já de joelho, de quadril, de pé, articular, e que nessa época do ano dói bastante, certo? Existem algumas plantas que têm uma atividade importantíssima anti-inflamatória, como a unha de gato, a garra do diabo, unha de gato, oncaratomentosa, garra do diabo, Arpagófago procumbens, cúrcuma longo, açafrão, que nós podemos fazer uma fórmula fitoterápica interessantíssima para que possa ser usada por via oral, que vai ter um efeito bem parecido, tá? Atuando praticamente da mesma forma que os anti-inflamatórios, os corticoides, mas com menores reações adversas ou efeitos colaterais. Então, isso também pode ser feito. Podemos pensar numa compressa de arnica, pensando em terapias externas, onde você faz uma compressa de arnica, né, na hora que assim talvez na noitinha em casa, onde ele não vai pegar mais vento, ele ou ela não vão pegar mais vento. Você faz a compressa, você coloca um paninho quentinho, um ambiente aquecido, não pode pegar vento depois disso, combinado? Então, existem algumas coisas que a fitoterapia, pensando na medicina veterinária integrativa, pode fazer pelo seu amigo de quatro patas que esteja nesse processo, né, de alguma alteração articular e que pode ajudar muito e aliviar bastante, certo? Existem coisas muito simples que podem ser feitas, algumas mudanças na rotina, quanto à alimentação, quanto a passeios, quanto a aquecimento e a questão de você introduzir alguns medicamentos fitoterápicos, claro que tem que ter conhecimento de causa, tá, gente? E aí entra a minha parte, né? Se você quiser um atendimento individualizado, uma prescrição bem correta para o seu amigo de quatro patas, eu faço consultas online, certo? E, continuando ainda nesses cuidados que a gente está falando, pensar também no banho, gente. Então, nesse banho, nós podemos pensar num banho um pouco mais espaçado, certo? Então, talvez não um banho de 7 em 7 dias, vamos passar um pouquinho esse banho também. E se eu for fazer em casa, que eu faça meio-dia, sol bem forte, se todos secados com secador e nada de vento. Lembrar que esse vento, ele adoece. Porque eu dizia isso quando eu dava aula para os meus alunos de sétima série. Uma vez eu dei aula para um de sétima série, né? Nós temos uma capa protetora, né? Uma capa protetora de calor. O homem e os animais homotérmicos. Então, se o vento é como se o vento chegasse, tirasse essa capa de calor, eu tenho que produzir mais. E pensando no organismo de um animal mais idoso, ele já está, né, ele já tem uma certa debilidade, muitas vezes uma certa dificuldade em ficar produzindo essa capa de calor. Então o vento vem e tira. Então evitar muito essa exposição ao vento. Tanto nós deveríamos evitar quanto eles, sabe? Mas como nós somos os responsáveis por eles, nós temos mais essa condição de fazer esse processo. Então, vamos lá fazer um apanhado geral, nesse outono, nesse momento de mudança da temperatura que está nos preparando para o inverno, na hora do inverno, na época do inverno eu falo outras coisas, né? Sobre outros cuidados específicos, mas vamos lá. Nós vamos começar com esse aquecimento, manter um ambiente quentinho sempre, roupas, caminhas, tapetes, esse tipo de coisa, evitando sempre o vento, esse golpe de ar, esse vento enganado, como diria minha avó. Pensar nessa alimentação específica, alimentação adequada, muitas vezes com suplementação. Pensando no passeio, adequar as horas de passeio, diminuir o intervalo do passeio, tá tudo certinho. Pensar nesse cuidado com a pele, essa questão da gente fazer
a escovação, a hidratação. Pensar muitas vezes na fitoterapia ajudando nessas doenças articulares, nessas dores, ok? Pensando também agora a questão do banho. Então dá para ver que pequenos ajustes podem fazer uma diferença enorme na saúde deles, sabe? Na saúde deles. Me conte aí, como é que está seu amigo peludo na tua casa? Está dormindo mais? De manhã ele está um pouco de dificuldade em levantar, né? Ou às vezes dentro da casa mesmo, em algum momento ele fica tremendo. Ou no passeio, às vezes ele não quer ir. Como é que está aí para vocês, certo? O que eu estou observando na minha casa, a Chanel que está com 9 anos, né, já é idosa, é a pele dela muito seca, muito ressecada. E eu tenho que fazer essa hidratação diária. Daí é bom que você faz uma hidratação e faz uma massagem gostosa, né? E vai pegando orelhinha, barriguinha, vamos fazendo. E ela fica tão feliz, né? Com esse aconchego, digamos, vamos dizer assim. E agora eu vou precisar botar roupa também, porque onde eu moro já está, embora seja Goiás, está dando uma esfriada boa, ok? Então, a ideia aqui no canal é falarmos de uma forma como fazer alguns ajustes, como cuidar de uma forma mais natural do nosso amigo de quatro patas, eu especificamente sobre nossos amigos de quatro patas que são idosos e nessa estação do ano no outono. Eu não podia, né, deixar de pedir, então você toque o sininho, se inscreva no canal, divulgue, compartilhe para outros responsáveis que também têm, né, amigos de quatro patas idosos. Inclusive, essa população de animais, né, idosos tem aumentado muito no Brasil. E os cuidados específicos para eles também têm que ser muito pontuais e são muito importantes, certo? Então, é essa a proposta aqui. Eu sou a doutora Leila Leal, médica veterinária integrativa, e saiba que sempre que vocês vêm aqui ao canal, assistem aí né, os vídeos, eu me sinto profundamente honrada, certo? Profundamente honrada. Então, gratidão a todas e todos, fiquemos todos com Deus. Namastê.